Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade, a gente vai falar aqui de Mateus 11:13. Esse texto é um texto muito usado pelos antinomistas, pelos anti-Torá, anti-lei, para dar suporte à ideia de que a lei passou, a lei é obsoleta, a lei, a Torá, ela não vale mais nos nossos dias. O versículo em questão é o seguinte, Mateus 11:13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Esse texto, apesar de não ser de Paulo, é infelizmente mal interpretado por alguns por dizer que a Torá só teve duração até João Batista. A pergunta que se deve fazer ao ler esse texto é: profetizaram o quê? Todos os profetas e a Torá profetizaram sobre o Messias. Profetizaram sobre o Mashiach. Pela tradição judaica, o profeta Elias viria para anunciar o Messias, encerrando as profecias concernente à sua manifestação. Tanto é assim que pelo texto temos: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Sim, esta é a profecia que se encerra com João, como o último profeta de anúncio messiânico, ou seja, João seria o último profeta que falaria da vinda de Yeshua. É simples de entender. A interpretação errada desse texto está em afirmar que a Torá e os profetas deixaram seu valor em João. Tem gente que interpreta que a lei e os profetas duraram até João. A gente vai falar sobre isso. Isso está errado. Essa é uma interpretação tendenciosa e sem sentido, né? A versão Almeida, revista e atualizada, ela é largamente utilizada entre os cristãos, os evangélicos. Ela traz em Lucas uma tradução totalmente diferente, irmãos, né, e tendenciosa. Diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Isso está em Lucas capítulo 16, verso 16. Só vocês verem a versão Almeida revista e atualizada. Mais uma vez, a gente vê aí uma demonstração clara de tendenciosidade de algumas traduções cristãs em relação à Torá, né? Então, a tradução correta deveria ser a lei e os profetas até João. Simplesmente, né, o tradutor da versão Almeida Revista e Atualizada, ele inseriu a sua teologia antinomista contra a lei, ok? Dando a entender que a Torá e os profetas tiveram validade até João Batista. O que, sem dúvida, é um erro, conforme a gente acabou de ver. Então, a Bíblia diz, né, que os profetas, eles foram até João, eles profetizaram até João, e profetizaram sobre quem? Sobre Yeshua. Agora, Yeshua estava ali, o Messias estava ali. Então, não havia mais necessidade de nenhum profeta falar da vinda dele, por quê? Agora ele estava ali para cumprir tudo que já tinha sido profetizado sobre ele, inclusive João. É isso que o versículo está falando, e não que a lei foi abolida, que a gente não precisa mais cumprir nada de lei. É exatamente isso que o texto está falando. Então, é simples de entender, né? Infelizmente, esse espírito maligno, antinomista, anti-lei, anti-Torá, contra a palavra de Deus, ele existe aí na mente aí de vários teólogos
tendenciosos que têm por objetivo banalizar o ensino genuíno da palavra de Deus. Shalom, shalom, fiquem na paz, que o Eterno abençoe a todos.